Voltamos à entrevista com o engenheiro agrônomo Alfredo Stange, que trabalha a agricultura orgânica, a agricultura sustentável. Você falava no bloco anterior sobre os problemas que nós temos hoje com relação ao uso de agrotóxico e também a perda de solo, né, pelo processo erosivo. É importante manter a estrutura dos solos, né? O que você acha que pode ser feito nesse sentido? Nós vamos... eu acho que primeiro a classe agronômica, os técnicos, os agrônomos, até os engenheiros florestais, precisam começar a pensar exatamente em modelos para a gente colocar, né? Eu falo muito na região serrana, porque a minha experiência da região serrana, porque é a coisa mais complicada, quer dizer, o relevo ele é um impeditivo muito grande e um facilitador de tudo que está lá em cima, se a água vai descendo, vai carregando para dentro d'água, e a água para todos nós é vida. Então há que discutir realmente modelos diferentes da agricultura, para que a gente consiga fazer essa agricultura sustentável que a gente fala e que é um sonho, que compatibiliza bem uma produção, quer dizer, o agricultor continuará produzindo o seu alimento, um alimento, né, de melhor qualidade cada vez mais, e a gente vai sentir que também a água vai melhorar, ela vai ser armazenada, nós não podemos desperdiçar água. Uma das coisas, por exemplo, Almir, que eu acho que o governo que vai se instalar tem que fazer, porque tem que ter incentivo. Isso é uma questão que o agricultor hoje, ele está muito descapitalizado. Ele está pendurado em banco, a grande maioria está pendurada em banco, então há que ter um incentivo. Uma das questões que eu vejo muito, e qualquer um que observa, que passa a observar quando, por exemplo, está sendo irrigado naquele sistema de irrigação por aspersão, aquilo ali, uma gota d'água levanta uma quantidade de terra grande, isso vai correndo para as estradas. A prefeitura precisa toda hora estar passando máquina para tirar a terra das estradas. Na região serrana, em cada declividade, né? Na parte baixa tem um riacho, um riacho, porque é ali que corre a água, né? A rede hidrográfica é muito grande, se olhar um mapa, você conhece isso melhor do que eu, vê que tem riacho para tudo quanto é lado. Então tem que haver um incentivo, por exemplo, para começar a fazer um programa de incentivo para fazer irrigação por gotejamento. Já passou da hora de a irrigação por aspersão ter o seu valor diminuído. Ela é cara também, de gotejamento provavelmente também não é barata, por isso que tem que ter um incentivo, tem que ter gente que conheça o sistema para fazer os projetos para os agricultores, né? Há um bocado de coisas que precisa, né? Nós temos que voltar com a agricultura de terraceamento, por exemplo, né? O terraço sempre foi. Terraço, quando eu estudei na Escola Agrotécnica de Santa Teresa, a gente aprendeu aquilo lá. Hoje praticamente os agrônomos nem sabem mais disso, não se ensina isso na escola. Parece que deixaram ser uma tecnologia ultrapassada, uma coisa milenar, né? Nós temos que voltar aos terraços, porque os terraços seguram a água. Eu conheci uma experiência em Santa Catarina uma vez, que eu adapto a experiência deles para o terraço. Eles lá vão melhorando o solo, criando galinha. Eles vão fazendo um cercado aqui, joga tudo quanto é folha ali dentro, a galinha vai ciscando e tal, modifica a estrutura, a fertilidade daquele solo. Depois pega o cercado, passa para outro lugar, bota as galinhas lá e planta hortaliça ali. Então, nos terraços, eu já tenho até discutido isso com um grupo pequeno por enquanto, nós vamos criar galinha, vamos fechar aquilo lá, vamos jogar resto de folha, de comida ali dentro, porque quando você faz o terraço, obviamente vai ficar aflorado aquele subsolo, aquela terra mais ruim. Obviamente não vai dar para produzir ali, a não ser que bote bastante adubo químico e bastante esterco orgânico. Mas fazemos uma associação ali, por exemplo, de frangos, galinhas que vão comendo aquilo ali, ciscando, e vão deixando o seu esterco ali também. Depois você passa a horticultura ali para cima, criando sistemas agroflorestais. Quer dizer, há hoje várias alternativas precisas. Por exemplo, nós podemos incentivar também, trabalhar os jovens, né, as mulheres, com a agricultura de pequena escala, por exemplo, produção de flores, né, incentivar que haja estufas e possam trabalhar flores embaixo das estufas, a introdução de fruticultura, isso já no caso de Santa Maria, a região serrana, Domingos Martins, Venda Nova, já tem feito isso muito, a introdução de fruticulturas de clima temperado.
Então, há muita coisa pronta aí já. Alfredo, Só importante. precisa incentivo e botar em prática. Isso é importante, que a maior parte da população, principalmente no Brasil, ainda tem uma ideia da agricultura, aquela de grande escala, que você tem grandes platôs, né, como o Cerrado do Centro-Oeste, onde tem grandes colheitadeiras, tecnologia avançada, pouca presença do homem e uma grande produtividade agrícola para pagar as contas do país, para alimentar a fome do mundo. E, por um outro lado, parece que se esquece um pouco da agricultura, aquela agricultura da agricultura familiar, a agricultura que mantém a estrutura, inclusive das áreas rurais, que isso é muito importante, né, para manter esse equilíbrio cidade-campo, né, até para não haver um inchaço que aconteceu, né, na formação das favelas nas cidades, né. Grande parte, inclusive das favelas do Rio de Janeiro, foram, o início delas tiveram a presença de capixabas, depois da erradicação do café em 1966. Quer dizer, né, estudando um pouco a história da formação das favelas do Rio de Janeiro, a gente consegue entender isso, né? Isso foi dito até por um ex-governador, Arthur Carlos Gerard, num depoimento que ele nos deu. Então, um outro ponto que você destaca, que eu acho que é muito interessante, que representa uma evolução do pensamento agrícola e ambiental, eu acho que há um casamento grande nisso, de se discutir a agricultura apropriada para cada tipo de ecossistema. Resgatando o que você colocou no primeiro bloco da nossa entrevista, a agricultura tem que ser desenvolvida para a região serrana, que é bem diferente da agricultura que tem que ser desenvolvida para o norte do estado do Espírito Santo, região litorânea, onde o relevo, o tipo de solo é bem diferenciado, né? Inclusive o clima, né? Como você vê o futuro de medidas como essa? O relevo é, na verdade, básico, né, para poder a gente pensar numa agricultura diferenciada para determinadas regiões, né? Então, a região serrana ela é bem diferente, ela tem que ter mais cuidado com ela. Máquinas agrícolas, por exemplo. Pois máquinas agrícolas é uma coisa. Da mesma forma como no bloco anterior eu falei da irrigação hoje para o gotejamento, que diminui muito a questão da erosão, a água infiltra mais lentamente, né, dá o recurso hídrico que a planta precisa e ao mesmo tempo o excesso vai infiltrar, né, municiando os lençóis freáticos. A questão das máquinas também, né? Eu ainda vejo algumas pessoas até fazendo média e dando tratores muito grandes com arado, por exemplo, de disco, né? E há ainda a aração de morro abaixo, facilitando a erosão, facilitando exatamente que isso tudo vai para dentro. Então, esse mecanismo, eu acho que na região serrana, as máquinas são pequenos tratores, né? Isso já se tem muito lá, né? Mas isso tem que ser incrementado também, outro tipo de pequenas máquinas para fazer pequenos terraços, né? Eu não sei se isso existe, mas... eu me lembro que isso em 91, eu fazendo visita a umas propriedades na Europa, na Áustria, eu vi pequenas máquinas em região de relevo parecido com o nosso aqui na região serrana, no morro, uma pequena máquina, um trator com um pneu bem largo, né? E que ele podia passar em cima do meu pé, que não causava nenhum dano. Isso para mostrar que não havia um peso excessivo para fazer compactação do solo. Então, o que me foi dito lá na época foi justamente que esse tipo de máquina era utilizado para não causar o subsolamento. E olha que eu não sei se eles têm os mesmos problemas de compactação do solo que nós temos aqui. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com esse debate.